Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Priscila Marim, sou professora da Coordenação de Engenharia Química da UTFPR Campus Londrina e faço parte da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos os alunos, servidores e visitantes, agradecer em especial a presença dos nossos queridos convidados, Laura, Larissa, Pedro e Marcela, que hoje nos contarão, então, um pouquinho a respeito da segregação e do gerenciamento dos resíduos sólidos nos países em que residem. Aos que ainda não conhecem o trabalho da comissão, nós atuamos na promoção da coleta seletiva solidária e do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados no campus Londrina da UTFPR, bem como na sensibilização da comunidade acadêmica para a promoção da sustentabilidade. O trabalho da comissão iniciou ainda no ano de 2012, alinhado à política de sustentabilidade institucional, e atualmente é realizado por 7 servidores e 6 estagiários. E é com grande satisfação que hoje nós recebemos vocês aqui, então, para o primeiro bate-papo Resíduos pelo Mundo. Este é o primeiro de uma série de bate-papos que nós faremos com o objetivo de socializar conhecimentos, experiências e curiosidades sobre a segregação e gerenciamento dos resíduos sólidos em diferentes lugares do mundo. E para isso, a cada evento, nós contaremos com a presença de convidados que trarão um pouquinho das suas visões, enquanto moradores, sobre essa temática nos países de residência. Antes de iniciar, eu gostaria de informá-los que esse bate-papo está sendo gravado para posterior disponibilização em nossos canais de comunicação e também que a lista de presença será liberada no chat ao final das apresentações. Informo ainda que os nossos convidados esclarecerão algumas dúvidas e curiosidades que vocês registraram no momento da inscrição, mas caso novas perguntas venham a surgir, sintam-se à vontade também para registrá-las no chat durante a apresentação. Nós pedimos apenas a gentileza de que indiquem no início da pergunta se ela é destinada a todos os convidados ou a algum em específico. E agora, é com muita alegria que, para iniciar o nosso bate-papo, eu passo a palavra à professora doutora Tatiane Del Bosco e aos nossos convidados de hoje. Laura, representante do Canadá, Larissa e Pedro, representantes de Portugal, e Marcela, representante da Itália. Infelizmente, a nossa convidada Bruna, representante da Inglaterra, teve um imprevisto e não poderá participar, mas nós contaremos com ela no próximo bate-papo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de reunir aqui, né, várias pessoas para falar desse assunto tão interessante, tão curioso, e muito felizes também em reencontrar grandes amigos, né? Os nossos convidados hoje, todos eles têm alguma história com a UTFPR e eles vão contar um pouquinho para vocês dessa história já já. Então, obrigada mais uma vez, Pedro, Larissa, Laura e Marcela, por atenderem ao nosso convite, dividirem conosco essa experiência. E eu gostaria apenas de explicar para vocês como que vai ser a dinâmica aqui dos nossos trabalhos. Então, nós faremos 5 rodadas de perguntas para que a gente possa contextualizar um pouco do gerenciamento de resíduos nos países dos nossos convidados. E, em seguida, nós faremos, então, como a Priscila comentou, né, o debate, a apresentação das perguntas de vocês, tanto da inscrição quanto as que vocês registrarem no chat. Então, para a gente começar essa primeira rodada, né, para apresentar para vocês os nossos convidados, eu vou convidar a Laura para que ela possa se apresentar e possa dizer, né, um pouquinho para a gente onde ela está, o que ela está fazendo, né, e qual é a história dela com a UTF também. Seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada, professora Tatiane, professora Priscila. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, porque eu ainda me sinto parte da família do Resíduo. Eu participei da comissão enquanto eu era técnica de laboratório na UTF de 2013 até 2018. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês como que é a gestão dos resíduos sólidos aqui no Canadá, mas especificamente na cidade onde eu resido, que se chama Brandon. É uma cidade bem pequena, da província de Manitoba. Fica mais ou menos 2 horas de carro da nossa capital, que é Winnipeg. Eu não sei se vocês conhecem, não é uma província muito popular do Canadá, mas eu vou tentar explicar um pouquinho como que é a minha experiência aqui. Legal, Laura, seja bem-vinda. Estamos curiosos aí para ver, né, como que funcionam as questões dos resíduos aí no Canadá.
Joia, passamos então para o outro continente, vamos para Portugal. Pedro e Larissa, sejam bem-vindos, alegria tê-los conosco. Olá, boa tarde, professora Tati, boa tarde, professora Priscila, também gostaria de dar boa tarde para toda a comissão, todos os telespectadores. É um prazer imenso fazer parte desse bate-papo que vai ser aqui, né? Eu acho que eu e a Larissa temos um grande afeto, grande apreço por ter feito parte da UTF. A UTF vem realizando grandes eventos e esse evento é um deles, com certeza. Boa tarde a todos, meu nome é Larissa, é um prazer estar aqui, eu agradeço também o convite. A gente vai falar então um pouco sobre os resíduos de Portugal. A gente mora atualmente no Porto, né? A gente faz o doutorado aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e a gente tem um carinho enorme pela UTF, que foi onde a gente se formou, né, engenheiros ambientais, e é com muito gosto estar aqui hoje. Legal, Larissa, Pedro, sejam bem-vindos mais uma vez. Do ladinho ali, não é? Chegando um pouquinho para o lado, na Itália, Marcela, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Primeiro agradecer o convite, que eu sempre gostei muito da UTFPR, faz parte muito importante da minha história. Eu entrei na UTFPR em 2009, era a 4ª turma de Engenharia Ambiental, e me formei em 2014. E aí depois continuei para fazer Engenharia de Segurança do Trabalho na UTFPR também, e finalizei os estudos em 2016. Mas desde então, sempre mantendo muito contato também, principalmente com a professora Tati, também a professora Nami, que está aqui. Muito obrigada por todo o apoio na trajetória. Atualmente eu estou morando na Itália, estou morando na cidade de Parma, que é mais ao norte da Itália. A Itália é um país muito pequeno comparado com o Brasil, mas mesmo assim tem uma diferença muito grande, principalmente norte e sul. Eu vou falar um pouco da minha realidade, do que eu conheço aqui na cidade que eu habito e na cidade que eu visitei, que é mais na região norte. Mas aí, se qualquer um tiver qualquer outra experiência, é só para deixar claro que essa é a realidade aqui da onde eu estou. Legal, gente. Para a gente começar, então, né, essa conversa, todo mundo sempre tem a curiosidade de saber, né, como que é a coleta seletiva em outros lugares, em quantos tipos de resíduos separa. Será que é igual aqui no Brasil, que separa em orgânicos, recicláveis e rejeitos, né? Então, a gente gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, né? Como que vocês fazem coleta seletiva aí na região onde vocês moram, nos países em que habitam? Então, vamos começar aí pela Laura. Vai lá, Laura, conta para a gente, por gentileza. Então, eu percebi que varia muito, né, de cidade para cidade, de província para província, mas o que eu posso falar é que aqui, na cidade de Brandon, a gente tem 3 categorias de resíduos. Então, a lixeira verde é para compostagem, basicamente o que a gente considera orgânico no Brasil, exceto pelas carnes e derivados de leite, mas frutas, casca de ovo, vegetais, tudo vai ali. E o rejeito é a mesma definição que a gente tem aí no Brasil. E os recicláveis. Então, cada residência conta com esse set de 3 lixeiras, esses containers, e uma vez por semana o caminhão passa recolhendo eles. O que eu achei legal também é que, espalhado pela cidade, tem esses containers aí para reciclagem de tecidos. A roupa usada que não está em condições de ser doada, sapatos, acessórios, cintos, bolsas, essas coisas. E eles vendem para empresas reciclarem e transformarem em novos produtos. E, por exemplo, aqui que a gente usa muito é uma espuma, eu não sei como é que chama exatamente, mas é uma espuma que a gente coloca dentro da parede para isolar, né, por causa do isolamento térmico. Então, é muito usado para isso, ou para fazer carpetes novos tapetes. E o que eu achei legal é que toda a renda arrecadada com essa venda é destinada para essa instituição que é chamada Diabetes Canadá, que apoia financeiramente as pesquisas sobre diabetes e também apoia financeiramente os pacientes que têm diabetes. Então, achei bem legal. E aí, acho que eu vou passar a palavra para o próximo.
Ô, Laura, só aproveitando, né, que a imagem está na tela, deixa eu te perguntar. Aí, cada casa tem um recipiente azul, um preto, um verde como esse, e passam caminhões diferentes para fazer essa coleta em dias diferentes da semana. No nosso caso, passa no mesmo dia. Um passa 7 horas da manhã, outro 9, outro 11 horas. Geralmente é no período da manhã. O que eu achei legal aqui é que tem essas backlane, que eles falam, que é essa rua que passa atrás das casas, como se fosse no meio do quarteirão. Então, você põe as lixeiras ali. Então, você praticamente nem vê quando o caminhão passa e recolhe o resíduo, porque fica nessa rua que é meio escondida, sabe? Que não tem tráfego nessa rua, é só para serviços. Que interessante, organizado, né? Acaba então que não atrapalha o trânsito, né? E ali é onde ficam os postes de luz, os cabeamentos, sabe, de internet, de luz. Então, se tiver alguma manutenção, eles vão ali pela essa rua de trás, não atrapalha o trânsito e você nem vê. Que legal! E pelo que a gente pôde perceber desse caminhão, a coleta é mecanizada, não tem coletor de resíduos, como aqui no Brasil. Não tem. É só o motorista do caminhão e ele que manipula todo o sistema ali. Que legal, muito bom. Os containers depois eles são recolhidos para dentro das casas ou eles sempre ficam aí na beira da rua? Eles pedem que você só coloque o container para a rua se ele estiver cheio. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar esse container a cada 2 ou 3 semanas. Porque senão o caminhão não tem como saber se está cheio ou não, ele vai pegar. Então, para não desperdiçar o tempo, né, deles, então eles só pedem para colocar para fora quando estiverem cheios, senão você guarda no seu quintal, ou você deixa na calçada. Que interessante, olha que diferente, né, pessoal? Muito legal ouvir essa experiência aí. Legal, vamos ver então como que... Obrigada, Laura, vamos ver como que é a realidade em Portugal. Pedro e Larissa, vocês podem contar para a gente, Claro, por gentileza? Claro. É bem diferente do Brasil e diferente também, eu percebi agora, do Canadá. É diferente porque aqui não é todas as casas que têm um contentor de lixo ou de resíduo. Porque a cada 2, 3 ou 4 quarteirões existem ecopontos, que é onde as pessoas têm que levar o seu resíduo até esse ecoponto, onde teremos algumas diferentes categorias com segregação dos resíduos. Nesse caso, então, a separação. Então, cada pessoa fica responsável em levar até esse ecoponto, né? Se o prédio for muito grande, no caso, pode ter um ecoponto desse dentro do prédio, porque no caso daí tem vários moradores. Os ecopontos são separados, então, em resíduos indiferenciados, que no caso é o orgânico e os indiferenciados igual no Brasil. O plástico e metal são juntos nesse caso, tem o papel e o cartão, o vidro, e tem alguns também que tem o óleo de cozinha. E a gente observa nessas duas fotos, né, 2 tipos de lixeiras. Então, essas da parte superior que a gente vê são lixeiras grandes, e essas são mais comuns de se encontrar nas ruas, mas também existem as outras opções, que são essas lixeiras menores, só que ela tem a parte subterrânea, né, que aumenta, né, em área ali de acúmulo de resíduo, que também são separados nessas categorias. Daí existem esses 2 tipos. A coleta são realizadas por caminhões, onde nós temos 2 operários, um é o motorista e o segundo é a pessoa que faz a gestão desse container. Por exemplo, esses containers têm rodas embaixo, então fica muito mais fácil do operador manipular essa estrutura, mesmo se tivesse peso, e no caminhão tem um braço vascular que consegue empurrar todo o resíduo para dentro do caminhão. Além disso, a cada 14, 20 dias, vem um caminhão específico, cada contentor é um caminhão diferente, mas a cada X dias existe um caminhão diferente que faz, além de fazer a coleta desse resíduo, também faz uma limpeza e higienização desses contentores. Então, isso também tem identificado em cada embalagem, em cada contentor. Que legal. E esses subterrâneos, né, parecem que são esses da figura de baixo, o container fica embaixo, é isso mesmo? Isso mesmo, fica embaixo. É como se fosse um saco gigante, assim, e depois eles puxam como se fosse uma cordinha, que daí abre e aí cai no caminhão.
Ai, que interessante. É um sistema diferente, né, de coletores coletivos que acaba por agilizar bastante a coleta também, né? E uma coisa interessante que vocês falaram é dessa sistemática para higienização, né, pessoal? A gente sabe que esses coletores coletivos, se você não tem uma manutenção, fica, né, cheirando mal, às vezes estão em locais turísticos, né, de ampla passagem de pessoas e pode trazer algum transtorno aí, né? Então, que legal. Tem mais um slide de vocês, eu acho, né, na sequência. Sim, quais as frações que são separados dos resíduos aqui em Portugal? Então, a maioria vai para aterro sanitário, depois a segunda parcela vai para tratamento mecânico e biológico. O mecânico seria a separação dos recicláveis, e o biológico seria o tratamento com compostagem. Então, nessa parte, em torno de 25%, é relacionada a essa grande maioria de produção de resíduo em Portugal. Eu acho que vale a pena destacar que, pelo sistema das lixeiras, são as próprias pessoas que têm que estar conscientes de fazer a separação, né? Então, a gente percebe que grande maioria ainda vai para o aterro porque ainda não tem uma separação muito boa. A gente trouxe um vídeo de uma empresa terceirizada que faz desde a parte da coleta do resíduo até a destinação final, que é esse vídeo que está aí do lado, que a Tati acho que já vai colocar, que mostra para vocês também o processo de separação. Então, tem uma fiscalização inicial, depois o processo de separação também é feito, a maioria mecanizado, né? Então, acho interessante esse vídeo para ter uma visão geral de como é feita essa separação. Legal, vamos ver o vídeo, então? Todos os dias chegam ao centro de triagem e plataformas de triagem da Lipor 200 toneladas de materiais para reciclagem provenientes dos 8 municípios do Grande Porto. Com capacidade para tratar 50 mil toneladas de resíduos por ano, o centro de triagem e as plataformas de triagem da Lipor recebem todos os materiais para reciclagem provenientes dos ecopontos e ecocentros, dos circuitos de recolha porta a porta e de circuitos especiais como o Ecofone. Na zona de recepção, os materiais são sujeitos a uma inspeção visual de qualidade antes de serem encaminhados para a cabine de pré-triagem. Com a ajuda de uma pá carregadora, os materiais são colocados num transportador que, de forma doseada, alimenta um transportador oblíquo que os encaminha para a cabine de pré-triagem. Uma vez chegados à mesa de triagem, os materiais são separados em 3 fluxos: filme de grande dimensão, rejeitados de grande dimensão e outros materiais de grande dimensão. Depois desta pré-triagem, os materiais são encaminhados para um abre-sacos que rasga os sacos fechados, tornando o fluxo mais homogéneo. Depois da passagem pelo abre-sacos, os materiais são encaminhados para o separador balístico, que faz a separação automática destes em 3 frações: finos, rolantes e planos. O separador balístico é um equipamento constituído por um conjunto de barras perfuradas que, através de um movimento contínuo e de uma inclinação pré-definida, separam os materiais da seguinte forma: os finos, considerados rejeitados, passam pelas perfurações das barras e caem, por gravidade, numa caixa situada no piso 0. Os rolantes, pela sua forma e volume, rolam para a parte mais baixa do balístico e são encaminhados para uma tremonha através do transportador dos rolantes. Já os planos, por serem mais leves e flexíveis, são empurrados pelo atrito provocado pelo contacto com as barras em movimento, no sentido ascendente do balístico, e seguem para a linha dos planos por meio do transportador dos planos. Antes de chegarem à tremonha, os materiais que no balístico seguiram o caminho dos rolantes passam por 2 sistemas de triagem. O primeiro recorre à aspiração automática para recolher todos os materiais leves e flexíveis, enquanto que o segundo, através de um eletroímã, separa todos os materiais ferrosos, encaminhando-os depois para uma prensa de metais situada no piso 0, onde são prensados e enviados para as indústrias recicladoras. Os materiais considerados rolantes são descarregados numa tremonha que alimenta 2 linhas de triagem paralelas situadas na cabine dos rolantes, onde um máximo de 12 pessoas separam PET, PEAD, plásticos mistos e ECAL. Após a triagem destes 4 materiais, cada colaborador dá a indicação do fim da sua tarefa e a zona de trabalho só volta a encher quando todos tiverem terminado.
Os restantes materiais permanecem na mesa de triagem e são encaminhados para um sistema de correntes Foucault que separa o alumínio dos materiais rejeitados por um processo de fluxo magnético. Antes de serem encaminhados para a linha de triagem, os materiais que saíram do balístico pela fração dos planos passam por um sistema de aspiração automática que retira os materiais mais leves e flexíveis. Os materiais não aspirados permanecem no transportador, que os leva até uma linha de triagem contínua, onde 1 ou 2 funcionários podem retirar as embalagens, filme e papel. Os restantes materiais permanecem na linha de triagem e são rejeitados. Os materiais que saem do balístico, tanto pela fração dos rolantes como pela dos planos, passam por um sistema de aspiração automática que capta os materiais mais leves e flexíveis e os encaminha para um separador de ar rotativo. Aqui, os materiais deixam de sofrer a ação do ar e caem, por gravidade, na linha de triagem contínua dos aspirados. Nesta linha de triagem, que poderá ser ocupada por um máximo de 12 colaboradores, são separados o filme, as embalagens, o papel e os rejeitados, permanecendo nas linhas apenas os plásticos mistos. Todos os materiais separados nas cabines de triagem são descarregados em boxes situadas no piso 0. Depois, com o auxílio de uma pá carregadora ou de um empilhador, os materiais são arrastados até um transportador que os leva até à tremonha que alimenta a prensa. Aqui, os materiais prensados formam fardos com cerca de 1 metro cúbico, que depois são armazenados até chegar a hora de serem levados para as indústrias de reciclagem. Muito bem, não sei se todos conseguiram entender o português de Portugal, acho que um pouquinho, né? E eu e a Larissa tivemos a oportunidade já de visitar a Lipor, que é uma empresa, por sinal, é do lado aqui de casa. E além dessa parte da segregação, da parte dos recicláveis, eles também tinham um aterro, até que foi desativado. Então, nós moramos perto de um aterro, onde atualmente ele está desativado e está todo coberto com programas de sustentabilidade, onde tem trilhas, tem parques para as crianças, então eles já remodelaram todo o aterro que já foi desativado. Que interessante, né, pessoal? Bem industrializado o processo, digamos assim, né? Um processo de uma escala maior e que existem as pessoas, né, que acabam manipulando o resíduo, mas boa parte da segregação, pelo que a gente pôde perceber, é feito por máquinas, né? Então acaba que diminui provavelmente a mão de obra necessária para fazer essa segregação e, de certo modo, também agiliza, né? Porque a gente pode perceber a velocidade das esteiras ali, parece ser um processo bem rápido, né? Que interessante, olha só, um sistema bem diferente do que a gente está habituado no Brasil, né? Quem acompanha os trabalhos de coleta seletiva no Brasil sabe que a nossa coleta seletiva ela é muito pautada, né, na figura do catador, a pessoa que tanto coleta das ruas, quanto depois faz a segregação manual nas usinas, nas cooperativas, associações de catadores, e essa é uma proposta, né, bem diferente desse modelo que aqui no Brasil, né, por toda da realidade, por conta da realidade social, né, questões de postos de trabalho, acaba sendo mais manual mesmo. Que legal. Obrigada por compartilharem aí, Lara e Pedro. Vamos ver na Itália, então, Marcela? Conta pra gente, por gentileza, como que é a coleta seletiva aí? Aqui na Itália, são separados principalmente em plásticos, e uma curiosidade que eu não sabia antes de vir para cá, que latinha de alumínio vai junto com plástico aqui, você joga tudo no mesmo coletor. Papel e papelão, orgânicos, vidro e rejeitos, que é mistura, resíduos que você não consegue reciclar anteriormente. Essas fotos que eu coloquei são as lixeiras que você encontra facilmente na rua, em vários postos, em praças, em vários quarteirões você pode encontrar, e tem essas separações. E no slide seguinte, já mais na frente da casa, como que você coloca os seus resíduos urbanos disponíveis na frente da sua casa. Então, os resíduos orgânicos que você coleta na sua casa, na cozinha,
outra curiosidade aqui, que eles só tem a sacolinha de supermercado, a sacolinha que você coloca fruta no supermercado. É apenas uma sacola orgânica, que ela é biodegradável, desculpa, que até a textura dela é diferente, pelo menos eu não conhecia esse tipo de plástico no Brasil. E você só pode jogar os seus resíduos orgânicos dentro dessa sacola, e dessa sacola depois você coloca no coletor de orgânicos. Se você coloca em sacolas de plástico, normalmente você pode até levar uma multa. Os resíduos plásticos têm que ser padronizados numa sacola amarela, que você coloca também na frente da sua casa num dia específico, e o papelão que você coloca nesses coletores azuis. Só é permitido que você coloque os coletores na rua na noite da coleta. Então, geralmente, aqui na minha região, a coleta é feita à noite, num dia específico da semana. Então, se a coleta inicia às 10 da noite, por aí você só pode colocar o seu coletor para a rua a partir das 7 da noite. Se você coloca antes ou se você esquece de tirar, antes também você pode levar uma multa. Então, Marcela, e essas sacolas que você comenta, você precisa comprar no supermercado ou você ganha da prefeitura? Como que é? Você tem a opção do supermercado de comprar, se você não tem nenhuma sacola para portar para você carregar seus próprios resíduos, ou seus próprios compras, né? Então, aqui no supermercado eles não te dão sacola nenhuma. Se você esqueceu de levar a sua própria eco bag, a sua sacola, você compra essas sacolas. Não é tão barato, não acha, uns 20 centavos de euro cada sacola. Então, realmente, e as pessoas evitam comprar, e acaba que não gasta muito mesmo. Então, se você compra uma vez ou outra, você pode reutilizar. Que interessante, né? Essa dinâmica de colocar o orgânico numa sacola que depois vai poder ser compostada, né? Junto com o resíduo orgânico. Imagino que os orgânicos tenham esse encaminhamento, tratamento biológico. Você sabe qual que é o destino? Sim, pelo que eu pesquisei, é feito adubos orgânicos e doado às fazendas aqui da região. Que legal, então já evita, né, uma etapa muito importante nessas usinas de compostagem, que é justamente separar a sacola do resíduo orgânico. Se você já coloca o seu resíduo orgânico numa sacola que é degradável, né, biodegradável ou compostável, já minimiza essa etapa, né, ou pelo menos facilita essa segregação. Que legal. E isso em qualquer loja que você vai, não especificamente em supermercado. Se você vai comprar roupa, numa sacola assim, não há sacola de plástico disponível. Você tem que levar a sua eco bag. Olha que boa prática, né? Precisamos nos inspirar mais, né, no Brasil. Obrigada, Marcela. Bom, uma curiosidade que a gente sempre tem, né, porque em algumas cidades brasileiras também a gente encontra esse desafio, é a destinação de alguns resíduos específicos, como os eletroeletrônicos, os volumosos, que a gente chama, né, os móveis, por exemplo, tem que descartar um sofá. Como que eu faço isso, né? Ou até mesmo resíduos da construção civil, quando você faz pequenas reformas na sua residência. Como que funciona aí no Canadá esse tipo de resíduo, Laura? Essa pergunta foi meio difícil para eu responder, porque eu não tinha nenhuma experiência ainda, né? Mas aí, pelo que eu pesquisei, aqui o aterro de Brandon, da cidade, ele é aberto ao público. Para você entrar, na verdade, você tem que pagar uma taxa de $5, e lá você pode descartar o que você tiver. Lá tem várias seções, assim, às vezes tem uns galpões, assim, mas é tudo bem sinalizado. Você entra lá com o seu carro e você vai deixando os seus resíduos lá. E aí eles cobram uma taxa adicional se esses resíduos excedem 500 quilos, né? E daí tem uma taxa diferencial se é comercial ou se é residencial, ou se é de gente que mora na cidade ou de fora da cidade. Mas o que eu imagino que aconteça, pelo que eu li, o que eles conseguem vender para reciclagem, eles vão vender. Mas, infelizmente, acho que a maioria dos resíduos eles não conseguem, não tem demanda, e, infelizmente, acaba no aterro, o que assim, é bem triste, mas é a realidade. E se você não tem condições de levar até o aterro,
você pode pedir para a prefeitura vir buscar. Mas é lógico que também tem um preço atrelado a esse serviço, né? Você entra na internet, faz um pedido, paga, e eles vêm retirar na sua residência, se você não tiver condições de levar. Que legal, né? É importante ter essa opção, porque nem todo mundo vai ter um veículo, né, em que caiba um sofá, por exemplo, ou algum resíduo maior, né? E aí, imagino que fazendo a conta ali, né, é mais interessante você pagar para a própria prefeitura vir, já buscar e destinar, né, do que pensar em outra destinação. Legal, então, são soluções interessantes e vejam que o protagonismo do gerador, né, prevalece. Você tem que ir lá levar no aterro sanitário ou então pagar por isso, né, pessoal? Então, é um aspecto de gerenciamento, de responsabilidade desse gerador muito interessante que às vezes falta um pouquinho em outros lugares, né? Às vezes as pessoas acham que não tem responsabilidade sobre aquele resíduo, e aí é por isso que acaba tendo sofá no fundo de vale, né? Espalhados em pontos inadequados do nosso município e de outros tantos. Então, bem bacana essa experiência, Laura, obrigada. E em Portugal, como que é quando você gera um resíduo volumoso? Aqui em Portugal, infelizmente, a gente encontra alguns resíduos, tipo sofá, essas coisas, até naqueles ecopontos que a gente mostrou. Então, por exemplo, do lado da lixeira, a pessoa coloca ali, e depois colchões também. Colchões, essas coisas, infelizmente, eles colocam de maneira inapropriada, mas existem alguns pontos, só que, assim, não são tão comuns, né, essas lixeiras, que, por exemplo, dá para você colocar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico que está estragado, que é essa vermelha. Essa daí, por exemplo, tem na nossa universidade, que ela sempre fica lá fixa, né? Existem também alguns pontos para coletar óleo lubrificante usado também, pilhas, os resíduos de construção, se for fazer uma reforma, alguma coisa, teria que contratar uma empresa terceirizada mesmo para estar nesses coletores e tudo mais, porque não existe um lugar específico, né? E tem também ali a outra opção, né, que eu coloquei, que também tem na nossa universidade, que é a questão das gramas, né? Então, às vezes cortam as gramas, então eles também têm os contentores para estar guardando os resíduos das gramíneas e tudo mais. Então, a universidade serve como se fosse um ecoponto, assim, você pode levar o resíduo da sua casa e destinar nesses coletores coletivos, é isso? Sim, porque como na universidade geram muito desses resíduos, é um ponto mesmo estratégico para estar colocando, né, esses pontos para coletar esses resíduos específicos. Mas existe também, que a gente até colocou em curiosidade, que são ecopontos móveis. Então, esses ecopontos móveis são ecopontos que, por exemplo, pegam um conjunto de coisas, por exemplo, embalagem contaminada com tinta, uma lâmpada, são vários tipos de resíduos. Esses ecopontos móveis, por que é móvel? Porque ele se move mesmo, né? Ele vai, por exemplo, ele tem marcações, então você pode entrar num site e verificar. Então, por exemplo, essa semana estava aqui, ele fica 2 vezes por semana em cada ponto, e ele vai migrando, né? Porque como são resíduos que não são gerados tão facilmente, né, naquela região, digamos assim, então ele vai migrando mesmo, daí você consegue ver a programação, onde ele se encontra e tal, para estar fazendo essa destinação. Além disso, aqui nos shoppings também existem ecopontos, também existem para lâmpadas, para eletrodomésticos, para parte de óleo, pilhas, então também está em locais que as pessoas sempre vão para ter maior acesso e conseguir de uma forma correta. Que legal, né? Isso incentiva a pessoa a dar o destino correto, né? Se ela não precisa fazer mais do que 1 ou 2 quadras ou se está dentro da realidade dela, das compras da semana e tal, né? Isso facilita para que a pessoa assuma esse protagonismo da destinação adequada do resíduo que gera. Achei legal essa ideia de coletar grama, né? Poda de árvore, enfim, de forma coletiva, porque
é isso, né? Às vezes você não vai ter na sua casa como fazer a compostagem ou tratar desse resíduo, mas se você puder levar esse resíduo limpo, né, para poder ser aproveitado junto com outros, uma ideia bem interessante, bacana. Obrigada, Larissa e Pedro. E na Itália, Marcela, conta para a gente, por favor. Eu coloquei aí 3 fotos. As 2 fotos da esquerda são fotos que eu encontrei de companhias especializadas na parte de tratamento de resíduos de construção civil. Então, é uma coisa privada mesmo, a prefeitura não tem nada com esse tipo de resíduos, então você tem que contratar uma empresa privada quando você vai fazer uma obra, quando você vai fazer qualquer tipo de reforma na sua casa, para dar a destinação desses resíduos. Porque esses tipos de resíduos não se enquadram nos anteriores, os resíduos urbanos que a gente comentou anteriormente, e se a prefeitura nota qualquer coisa de adverso, ela não coleta aquele resíduo e você pode até receber uma multa. Quando não se trata de resíduos de construção civil, e sim quando você troca os seus móveis e vai fazer uma doação de alguma coisa, aí sim a prefeitura tem um centro de reuso, que eles chamam, que aí você também pode levar até lá esses produtos volumosos, ou então, também por meio de uma taxa, a prefeitura vem coletar. E aí é uma organização não governamental, é a parte da prefeitura, mas quem cuida é uma organização não governamental, que reforma esses móveis e doa, faz alguns bazares para arrecadar dinheiro, é mais para ajudar quem tem necessidade, que é essa foto da direita que eles fizeram, esse tipo um escritório com esses produtos todos recolhidos nesse centro de reuso. E também falando, igual a Larissa e o Pedro falaram, da parte das gramas da universidade, aqui, principalmente nos países mais frios, a gente tem a questão do outono, em que todas as folhas de todas as árvores da cidade inteira caem, em uma questão de 2 semanas, um mês, mais ou menos. Isso é um volume muito grande, que é gerado em um mês, e que se você não faz um manejo dessas folhas, elas entopem bueiro, elas causam bastante desconforto para se movimentar na cidade. Então, aí sim a prefeitura cria prontos estratégicos nessa época do outono para recolher as folhas que você gera nesse período. Então, são cestos gigantes que aí você também tem que fazer a limpeza na frente da sua casa, recolher essas folhas das árvores perto de você e colocar nesses cestos da prefeitura que eles vêm periodicamente e retiram. Que interessante. Então, essa parte da limpeza, né, acaba que é uma contribuição com a limpeza urbana. Cada um limpa a frente da sua casa e tem um local para você destinar o resíduo. Sim. Que joia. Obrigada, Marcela. Bom, gente, outra pergunta, né, que é sempre recorrente, assim, até porque a gente escuta muito falar, né, de outras experiências na Europa, né, no Canadá, sobre os incentivos, assim, né, se existe algum incentivo para quem devolve o resíduo, né, o plástico, por exemplo, a latinha ou qualquer outro resíduo, tem alguma forma de você ganhar alguma coisa em troca, né, por participar desses sistemas de coleta de resíduos? Como que é aí, Laura? Então, aqui tem esse programa, que é bem legal, que é chamado Recycle Everywhere, mas, na verdade, ele surgiu por causa de uma pressão política, né? Em 2008, eles instauraram uma lei provincial aqui de Manitoba, que as empresas produtoras de bebidas, elas têm que recolher pelo menos 75% das embalagens. É responsabilidade delas. Então, elas se uniram e formaram uma associação e lançaram esse programa. Então, espalhado pela cidade, nos shoppings, cinema, em qualquer lugar público, você vai encontrar esse tipo de lixeira, mas eles são específicos para embalagens de bebidas. E daí, esses dias, assim que eu recebi o seu convite, eu estava assistindo a televisão e eu vi que eles lançaram esse outro programa para dar dinheiro, para você poder concorrer dinheiro. Você tem que baixar um aplicativo no seu celular, aí você tira uma foto da lixeira
e escaneia o código de barra da sua embalagem, e aí você concorre a prêmios em dinheiro. Então, foi uma forma, acho que, deles incentivarem as pessoas a realmente separarem, né, adequadamente essas embalagens, mas também porque o deles está na reta, eles são obrigados a fazer, não foi porque eles são bonzinhos e decidiram fazer isso de bom coração. Não, eles são obrigados a recolher as embalagens que eles produzem. Interessante, né? Então, mais uma vez, aquele conceito que a gente conhece aqui no Brasil da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o da responsabilidade compartilhada, né? Nesse caso, a empresa foi responsabilizada, 75% é uma super meta, né? E aí, para conseguir recuperar e atingir a meta, ela teve que dar algum incentivo, né, Laura? Que interessante. E hoje, com o uso aí de aplicativos, a tecnologia, né, tem como viabilizar. Então, realmente é uma experiência inspiradora aí. Você já participou de alguma? Dá certo? Funciona ou não ainda? Eu ainda não participei. Eu tenho que baixar o aplicativo, que é uma coisa bem nova. Ainda foi recentemente que eles lançaram esse aplicativo. Legal. Então, vamos torcer para você ganhar os prêmios aí também, tá? Depois você conta para a gente como foi a experiência de participar da logística reversa. Que legal. Conto sim. Joia. E aí, Lari, Pedro, como que é em Portugal? Essa pergunta é um pouco complicada, porque eu acho que o maior incentivo, infelizmente, ainda, para aqui em Portugal e para outros países, eu acho que é a multa, né? Nada mais é do que se a pessoa sentir no bolso, ela vai ter que reciclar. Mas já existem alguns incentivos, tanto é que esses dias eu e a Lari, a gente estava no supermercado, e a gente viu uma fila muito grande, e o pessoal estava cheio de sacola, e sacolas grandes. Daí a gente foi se aproximando, né, com aquela curiosidade, e chegamos a essa imagem da esquerda, que são máquinas para reciclar material, garrafa de plástico, e retorna dinheiro. Então, dependendo do volume da sua garrafa plástica, não importa a marca, não importa tamanho, essa máquina, ela lê o código de barra, e com o código de barra ela associa um volume, e esse volume converte um valor em dinheiro. Então, tinha pessoas com sacolas gigantescas, com garrafas, para ter essa forma de ter um dinheirinho extra, né? E também um incentivo, vamos pensar assim, para o meio ambiente, não é? E essas máquinas são colocadas em pontos estratégicos, né? Por exemplo, essa que a gente viu estava num shopping que era do lado do supermercado. Então, assim, a pessoa já vai ali, já vai para as ganhar compras. Um dinheirinho, depois já vai gastar também, né? Mas, assim, já em pontos estratégicos. Eu ia perguntar exatamente isso, se sai em cash mesmo, né? Se sai o dinheiro ou se sai tipo um vale para você gastar no supermercado. Vocês sabem dessa informação? Olha, pelo que eu ouvi, acho que já sai as moedinhas, viu? Porque eu estava ali perto, estava caindo dinheiro. Que interessante, né? É uma forma de fazer com que as pessoas tenham esse incentivo, né? Por mais que o supermercado esteja ali na porta para já gastar, né? De novo, incentivar o consumo, mas é uma estratégia bacana, né? Provavelmente esteja vinculado a uma meta como essa que a Laura mencionou, né? Das empresas produtoras de embalagem que foram chamadas à responsabilidade, né? Para buscar algum incentivo para elas também captarem esse resíduo de volta para a reciclagem, né? O outro incentivo, assim, mas seria mais uma educação em si, são que eles distribuem alguns sacos, né, em relação para o pessoal mesmo fazer depois o uso deles para gerenciar seus resíduos, né? Então, a gente tem uma foto de distribuição de sacos na praia, porque no verão as praias, né, aumentam muito o número de pessoas nas praias, e então para as pessoas pegarem seus resíduos com esses sacos e depois destinarem, né? Então, isso é como se fosse mais uma educação em si, mas você ganha o saco para você lembrar de fazer depois. E o interessante é que aqui nas praias, a cada poucos metros, consegue uma lixeira. Então, e diferente dos ecopontos, na praia separa-se em dois, em recicláveis e indiferenciáveis, né? Então, você tem duas sacolas com cores diferentes, para identificar mais fácil, e a pessoa vai estar ali na areia, mais próxima a ela já vai ter uma lixeira. Então, eu acho que isso ajuda bastante em manter a limpeza
das praias, porque visualmente já consegue ver as lixeiras e as pessoas também, para conseguir fazer essa separação. Isso é tão importante, né? Sempre falo isso para os estudantes, que em praia em especial, em feira, né? Locais com grande quantidade de pessoas, você precisa proporcionar o acesso rápido, né? A poucos passos para que as pessoas possam destinar o resíduo e não deixar no local ali, em especial em praia, que é tão difícil fazer a limpeza, né? Pode dispersar com facilidade para o mar. Então, interessante essa ideia de já, né, entregar a sacolinha para a pessoa e ela já se programa para depois devolver na hora que ela estiver indo embora, né? Muito bom, gostei da ideia. Obrigada. A Marcela, fala para a gente, Marcela. Bom, daqui da Itália, foi até uma surpresa bem agradável, assim, como que eles fazem esse incentivo, não é bem um incentivo, é como o Larissa falaram anteriormente, a questão da multa, né? Mas achei interessante a forma como eles fazem a gestão. Basicamente, você paga uma taxa anual na prefeitura referente à quantidade de pessoas que moram numa casa. Então, isso, a sua taxa vai variar de acordo com o tamanho da sua família. E daí, com essa taxa que você paga, você recebe lixo, que tem que ser esse branco, ou o container cinza. E todos eles vêm com o chip dentro, que se você usa o saco, você pode na prefeitura, vem com o chip com seus dados cadastrais. Isso só apenas para os rejeitos, não para os recicláveis e nem para os orgânicos. E aí a coleta na sua casa é de acordo com aquele volume que você tem, que seja ou o saco ou o container, de acordo com um container com valor fixo. E a coleta é apenas uma vez por semana. Então, você se limita a caber todos os seus rejeitos naquele volume, de acordo com o que você é autorizado a fazer. Se você coloca algum saco extra, teve alguma festa, alguma coisa na sua casa, que você gerou mais rejeitos que o normal, a prefeitura não coleta e você pode levar uma multa também, porque tem o seu chip ali, tem os seus dados. Se você coloca uma caixa de papelão ou plástico ali misturado e na hora que eles estão fazendo a coleta, eles veem que você não fez a coleta diferenciada, que é como eles chamam aqui, você também pode levar uma multa. Então, esses dados do chip, e se por acaso o seu container está na rua, alguma coisa assim, foi roubado, você tem que imediatamente denunciar na prefeitura, que eles bloqueiam aquele chip, para outras pessoas não fazerem isso de má fé, e aí você recebe um novo da prefeitura. Então, acaba que você tem que fazer a reciclagem, senão você não tem espaço suficiente para caber os outros resíduos. O orgânico não conta nesse, porque tem uma coleta diferenciada, então tudo que você coloca no orgânico vai para fazer os fertilizantes, para a agricultura, e os recicláveis também não. Só que também cabe você não misturar nos recicláveis outros rejeitos, porque também eles têm como rastrear, saber, tem todos os dados. Isso é uma diferença daqui, que eles sabem exatamente as pessoas que moram naquela residência e é mais fácil aplicar uma multa nominal àquela pessoa. E aí, a única coisa que você pode pedir de exceção é quando você tem bebê na sua casa, que aí você gera muita fralda, e aí você tem uma exceção para ter mais espaço, e eles coletam aí 2 vezes por semana, sem um valor adicional, que aí seria só durante, não sei dizer ao certo se é 2 anos, ou quanto tempo quando tem a sua criança, depois passa. Que legal, Marcela. Então, o resíduo de vocês aí, o rejeito, tem RG e CPF. Dá para saber de quem é. Não dá para brincar que as pessoas vão saber que foi você que jogou, né? Que legal. Exato. E aqui também tem esses ecopontos, como eles falaram anteriormente, que são estações que você pode levar os seus resíduos lá, mas elas só são abertas com a sua identidade. Então, a identidade aqui tem um chip,
E aí você tem que encostar a sua identidade para abrir, e aí isso, dependendo da sua cota, pode gerar um valor adicional ou não. Nossa, é tudo muito controlado, né? Que bacana. Isso traz uma responsabilidade para o gerador que, né, é inexplicável em comparação, né, aos sistemas em que você coleta sem saber exatamente de quem é. E aí, né, por conta dessa questão do custo, você acaba se policiando até nas suas escolhas, né? Ah, não vou comprar isso porque vai gerar um resíduo que depois eu vou ter custo para descartar, né? Exatamente. Principalmente na época do lockdown, que as pessoas estavam, às vezes, comprando mais comidas para comer em casa, já que não estavam saindo para comer fora. Então, gerava muito resíduo sujo, aqui na Itália, de pizza, né? A caixa de papelão suja de pizza, que é um rejeito. E aí isso estava gerando um problema, assim, para as pessoas que eu conheço, assim, que tiveram que parar, porque senão não tinha espaço mais para jogar. Olha só que interessante, né? Você acaba fazendo escolhas de consumo a partir dessa dificuldade de... E aí eu fiquei só com uma dúvida. O chip, ele tá na sua lixeira ou no saco que você compra para colocar o resíduo? Não é todas as casas e famílias que têm uma lixeira só para você. Depende, se você é uma pessoa sozinha, você só recebe um saco, você não recebe a lixeira. E aí o chip está no saco. Se você é uma família, um prédio, alguma coisa que você... Não, é tudo individual, até no prédio. Mas se você é uma família maior, aí você recebe a lixeira e aí você coloca os seus resíduos dentro daquela lixeira e o chip está na lixeira. Que legal, né? Essa é uma grande tendência do gerenciamento de resíduos no mundo, que é o que eles chamam de pay as you throw, né? Ou seja, pagar por aquilo que você gera, né? E isso traz consequências incríveis do ponto de vista de pensar consumo, né? De você também fazer uma pressão nas fábricas, nas empresas, para que elas produzam produzam produtos, né, que vão impactar menos nessa geração de resíduos. Que legal, obrigada aí, Marcela, por socializar essa experiência tão diferente. Bom, gente, outra pergunta, né, que sempre nos ocorre quando a gente pensa em outros lugares do mundo, é como que as pessoas se comportam em relação aos resíduos, né? Será que é igual no Brasil? Tem alguma coisa que vocês percebem de diferente? O que vocês têm para contar para a gente sobre o comportamento das pessoas em relação à questão dos resíduos sólidos? E aí, Laura? Então, o que eu percebi aqui é que a gente, né, agora que eu moro aqui, eu também mudei esse hábito, produz muito mais lixo. Muito, assim. Acho que no Brasil, a minha lixeira em casa, eu acho que eu esvaziava ela a cada, sei lá, 5, 6 dias, não sei, aqui a cada 2 dias, porque tem muita embalagem. Eu acho que o que me chama mais atenção é isso. Então, o Canadá, no geral, como média nacional, produz muito lixo. E aí eu trouxe a estatística para vocês. A produção de lixo per capita é mais de 700 quilos. E esse número é antes da pandemia, então acho que agora na pandemia esse número aumentou ainda muito mais. Então, assim, acho que comparado com o Brasil é muito acima. E eu li algumas reportagens falando que é uma das maiores entre os países desenvolvidos, e é uma coisa que eu não sabia, porque a gente não vê o lixo, né? Eu acho que talvez essa é a diferença que eu sinto aqui. A gente não vê lixo na rua, a gente não vê descarte irregular de lixo, tipo assim, de móveis, igual o pessoal estava falando, que às vezes o pessoal deixa lá um colchão ou um sofá. A gente não vê isso. As pessoas, em geral, elas sabem destinar. O problema é que o consumo é tão alto e gera muito lixo mesmo assim. Então, não basta só destinar o lixo. Eu acho que falta um pouco a consciência de reduzir. Acho que o primeiro é reduzir, né? Acho que o pessoal está só pensando no reciclar. Se eu reciclar, está tudo certo. Mas não é bem assim. Acho que o primeiro passo é reduzir. E daí, essa estatística que eu trouxe é daqui da cidade de Brandon mesmo, que 17% dos materiais encontrados na lixeira de rejeitos, na verdade, são recicláveis, e 7% dos materiais encontrados no recicláveis, na verdade, era para ser rejeito. Quando eu vi isso, o ideal seria nada, né? O ideal seria que todo mundo destinasse certo, mas eu acho que, se você pensar que é uma média
para uma cidade que tem tantas pessoas com experiências e conhecimentos diferentes, eu acho que não está tão ruim assim. Então, em geral, eu diria que as pessoas sabem destinar. O problema é que gera muito resíduo mesmo assim. Nossa, 700 quilos por ano é muita coisa, né, Laura? Aqui no Brasil, a média é 1 quilo por pessoa a dia, né? Então, é quase a metade disso que você falou. E ainda assim, 1 quilo é muita coisa, né, gente? Precisamos realmente praticar mais o R de reduzir aí para minimizar essa geração. Muito bem. E aí, em Portugal, Lara e Pedro, como que funciona? Bom, Portugal, acho que como na Itália, a Marcela também, recebe muito apoio da União Europeia. Então, existem planos e perspectivas que Portugal e os outros países têm que seguir para conseguir chegar nesse objetivo. Esse é um resultado, é um relatório de resíduo sólido, que saiu em 2020, então ele é mais atual. E como ele saiu em 2020, ele tem informações de 2017 e 2018. Infelizmente, ainda a recolha indiferenciável é muito elevada comparado à recolha diferenciada. Houve um aumento não muito significativo entre 2017 e 2018, e essa pouca percentagem de resíduos diferenciados é porque os portugueses reclamam muito desses ecopontos, ou seja, eles reclamam de ter que andar alguns quarteirões para separar os resíduos. Então, o governo teve que fazer vários vídeos, várias propagandas para incentivar mesmo as pessoas irem até esses ecopontos, porque esses ecopontos, nesses ecopontos é que tem a diferenciação dos resíduos. Também, além desses ecopontos, existe só o contentor, ou seja, só tem um container de indiferenciáveis, que geralmente tem mais quantidade por casa. Mas o ecopontos não, o ecopontos tenta englobar um pouco maior as pessoas. Então, está tendo uma resistência ainda por parte de nós, os portugueses, né, dos portugueses aqui, para essa questão dos ecopontos. Eu vejo também um ponto negativo, muito que as lixeiras que estão nas ruas, ela tem um formato para jogar a embalagem, né? Então, assim, a gente vê que a de papel, ela é um formato, assim, horizontal, assim, mais fino. Mas, por exemplo, se a gente tem um papelão um pouco maior, que vai ter que desmontar para colocar ali, isso já dificulta, digamos assim. Aí a pessoa já larga ali. Então, assim, tudo que dificulta, a pessoa já não quer fazer, né? Às vezes ela chega com o resíduo até lá, mas às vezes é tanta quantidade, e olha que no de plástico a boquinha é um pouco maior, vamos enfiar ali, sabe? Assim, então eu vejo... Ou até o diferenciável, porque o diferenciável é a boca aberta, né? Então às vezes é só jogar. Então, assim, como depende muito das pessoas estarem fazendo a separação, né? Porque tem que levar até a lixeira em si, tem essa questão que reflete nos dados claramente, né? Lógico que precisa de mais incentivo ou de uma educação melhor, né, em relação aos resíduos, que infelizmente não é muito satisfatório depois. A gente tem um sistema tão tecnológico na separação, só que se na fonte não consegue fazer uma pré-separação, aí complica tudo depois, né? A gente sabe. Na verdade, acaba que é um looping, né? O português reclama do ecoponto, mas aí também reclama porque alguns não fazem a sua parte, né? E aí acaba incomodando aqueles que fazem. Então, fica evidente que também aí, né, assim como no Brasil, esse trabalho de educação ambiental, né, de insistência, de sensibilização, de mostrar a realidade do gerenciamento de resíduos precisa ser contínuo e permanente, né? Então, uma realidade comum aí entre os países. Obrigada. E aí, Marcela, como os italianos se comportam em relação a essa questão dos resíduos sólidos? Eu coloquei uma tabela aí que eu não sei se... não sei se todo mundo vai conseguir ver direito. É uma tabela que eu encontrei no site da cidade que eu moro, que é a cidade de Parma, aqui. E aí ela mostra desde 2010 até 2019, 2 anos atrás, como que era a quantidade total de resíduos coletados na cidade e quanto desse era
esse RD são resíduos diferenciados, que dentro deles estão plástico, papelão, vidro e orgânico. E resíduos urbanos sem ser esses diferenciados seriam só os rejeitos. Então, lá em 2010, quando isso começou a ser implantado, estava em torno de 44% desses resíduos diferenciados, que para mim já era um número bom, assim, já para um início, em 2010, eu penso assim que é tanto tempo atrás e as pessoas já fazendo essa quase 50%, né, de diferenciado. E no início, aqui, pelo que eu pesquisei, também era essa questão de ecopontos, onde você tinha que levar o seu resíduo para uma estação e despejar lá. E aí a população também reclamava que era trabalhoso fazer esse serviço. E aí, pelo que eu pesquisei, em 2014, 2015, que iniciou a coleta na casa das pessoas, essa coleta dos recicláveis diferenciados. Que aí já está ali nos 60%, 70% de resíduos diferenciados na cidade. E o último número de 2019 é de 81% de resíduos diferenciados a coleta, que é a grande maioria, apenas 20% seriam os resíduos, os rejeitos, que é o que a gente estuda na literatura, que seria um número aceitável para os rejeitos mesmo, né? Que legal. E aí eu vi na última coluna, acho que é o resíduo per capita, é o total, Marcela, 576 quilos por ano? Sim, também é bem grande, também gera-se muitos resíduos. Aqui, não sei se já foi falado antes, mas me assusta muito ir ao supermercado, porque tem essa questão das sacolas plásticas que você não pode colocar na sacola plástica, mas ao contrário, tem muita... Tudo é plastificado. Se você compra uma maçã, a maçã é plastificada. Se você compra as frutas, a maioria delas são separadas individualmente, assim, então isso gera-se muito também. Acaba que aumenta muito, né? 576 também é bem superior ao 1 quilo, né, brasileiro por dia. Só perdeu para o Canadá, por enquanto, né? Não sei como é que é em Portugal. Mas legal. Bom, outra questão que a gente pediu para os nossos convidados prepararem aí para vocês, para a gente fechar essa rodada, né, desse bloco de perguntas, e aí abrir para vocês tirarem as suas dúvidas, pessoal, curiosidades, né, algumas particularidades que eles achavam interessante compartilhar aí com vocês. O que você preparou para a gente aqui, Laura, por favor? O que eu queria falar é que tem um projeto bem bacana, assim, para a cidade de Vancouver, que ela quer ser a cidade mais sustentável do mundo, né? Então, eles têm vários projetos para isso, não é só questão de resíduo, é questão de transporte, questão da água, de poluição do ar, mas aí eles têm essa meta de que até 2040 eles não vão ter nada de desperdício. Então, eu achei, assim, um projeto bem legal e bem ambicioso, mas eu acho que se alguma cidade aqui no Canadá consegue cumprir essa meta, é Vancouver, porque eles já têm já estão um pouco mais na frente do que a gente aqui em Manitoba, eu percebo. Assim. Infelizmente, Manitoba é uma das províncias que não está tratando muito bem a questão ambiental ainda, mas British Columbia, que é onde Vancouver é localizada, eles estão um pouquinho mais à frente. E aí também, a nível nacional, a gente tem, o governo federal ele tem a política de banir todos os plásticos de uso único até 2030. Então, isso. Não, mentira, é até o final desse ano. Desculpa, até o final desse ano e ter até 2030 nenhum resíduo plástico, na verdade. Então, até o final desse ano, eu não sei em que pé está essa meta ainda, porque considerando a pandemia e tal... A gente tem usado muito plástico, né, utensílios descartáveis. Eu não sei se ainda tipo assim, se eles vão conseguir cumprir isso, mas a proposta era que até o final desse ano todo plástico de uso único é para ser banido e até 2030 qualquer plástico, não importa como. Que interessante, né? Uma proposta bem
bem ambiciosa, como você Ambiciosa. falou, né? Vamos aguardar, né? Esperamos que seja verdade e que a gente possa, daqui a 9 anos, nos encontrar de novo e você contar que isso realmente aconteceu, né, Laura? Tomara, espero que sim. Legal. Pedro e Larissa? Conforme a gente já tinha falado, tem o Ecocentro Móvel, que mesmo vai migrando, né, nas cidades, e aí tem vários tipos de resíduo, né? Por coincidência, essa semana passada eles estavam aqui e eles estavam distribuindo um saco. O saco é mais ou menos, eu vou até mostrar aqui para vocês, ele é mais ou menos no formatinho ali porque existem várias divisórias dentro, não sei se dá para ver. Tá vendo? E as divisórias são referentes a cada tipo de resíduo em si, né? Então, aqui o CD, se você quiser colocar, é um saco todo inventado aqui para conseguir separar tudo no saco e depois levar no Ecocentro Móvel. Eles também fazem a distribuição desses sacos, também com forma de sensibilização, para as pessoas estarem separando e vai explicando, porque muitas pessoas às vezes nem sabem disso, né? Outra coisa, nos supermercados aqui de Portugal, eles incentivam utilizar uma sacola de tecido que eles vendem. Só que tem um supermercado que é de uma rede espanhola que chama Mercadona aqui em Portugal, que na seção de frutas e legumes, eles já disponibilizam para os clientes a sacola compostável. Então, eles já eliminam essa parte do plástico na relação do consumo das pessoas. E além disso, uma curiosidade que a gente trouxe, o aterro sanitário, quando desativado, o que acontece? Geralmente, eles fazem um parque mesmo para a pessoa ou tá fazendo a caminhada, ou tá levando até as crianças para brincar. Existem pontos também que eles colocam os painéis solares, então também eles geram energia, porque é um espaço aberto ali que tem, né? Isso foi uma curiosidade que eu achei interessante, até quando a gente foi fazer a visita técnica. E, além disso, também tem no processo de geração de adubos, né, a partir da compostagem dos resíduos orgânicos, existe uma rede que eles fidelizam algumas pessoas para participar dessas hortas comunitárias, que daí, nesse caso, usam esses adubos nas hortas e também fazem essas plantações e as pessoas podem levar para suas casas. Ela tem que fazer um registro também para estar participando. Que legal esse saco aí diferenciado, né? Nunca tinha visto nada parecido. É um ótimo incentivo para você deixar num cantinho ali acumulando, né? Vocês ganharam isso no supermercado, num local público assim, ou entregam nas casas? Esse saco eles estavam disponibilizando na frente do Ecocentro Móvel. Então, por exemplo, o Ecocentro Móvel fica na rua, em certos pontos estratégicos, né? Então, eles ficam distribuindo esses sacos para a próxima vez que tiver o Ecocentro Móvel, que se tiver alguma coisa, para estar levando até ele. Que legal. Esse Ecocentro Móvel é aquele sistema de roll-on, roll-off? Vem um caminhão, poliguindaste deixa, depois recolhe, ou ele já é um caminhão? Ele já é um container de caminhão. É um container, mas tem que Sim, subir e descer no caminhão. Legal. Isso. Ô, Tati, eu peguei na minha colinha aqui, 505 quilos por ano, então dá 1,38 quilos por habitante por dia. Então, aqui o nosso ranking ficou Canadá, Itália e Portugal. É muita geração, né, gente? Tem que ter boas estratégias para dar conta de tudo isso. Obrigada aí pelo dado. Marcela? Na parte de curiosidades, eu trouxe a foto desse ecoponto que eu tinha falado. Primeiro que você tem que ir lá com a sua carta de identidade, então tem um monitor aí na direita da foto, que aí você encosta a sua carta de identidade e você coloca o tipo de resíduo que você vai descartar. E aí ele gera um cupom, alguma coisa assim para você pagar, ou então que vai ser abatido do que você tem de permitido ali, né? Outra curiosidade que a Laura comentou, essa questão dos plásticos de uso único.
aqui na Europa começou agora, faz uns 2 meses, mais ou menos, que você não é permitido mais que vendam plásticos de uso único. Então, não pode ter mais canudo, você não encontra mais esses canudos, só aqueles de papel, papelão, para comprar. Só que aí muita coisa ainda está sendo adaptada, assim, que começou agora, faz alguns 2 meses. Não pode vender mais cotonete foi abolido também. Algumas coisas assim, as pessoas ainda estão se adaptando, teve algumas pessoas comprou um estoque grande porque é tão habituado a cotonete ou algum canudo, alguma coisa assim. Mas em relação, assim, em geral, que eu vejo aqui da Itália, as pessoas são mais conscientes, assim, e elas apoiam esses tipos de iniciativa, assim, também. Que legal, Marcela. Essa foto, por exemplo, está onde? Num espaço público, no metrô? Numa rua movimentada, assim, com uma calçada larga. Aí também são subterrâneos. Essa parte você abre, essa porta você abre para cima, e daí tem o aterro subterrâneo. Que legal. Só mais uma coisa que eu vi aqui na minha cola, a questão de rótulos aqui, que eu também acho bastante interessante, que toda embalagem que você compra tem numa parte bem destacada do rótulo, assim, do produto, qual é aquele material, se é plástico, se é papelão, onde que você tem que descartar. Então, lá, descarte esse produto no papelão. E aí tem muitos, assim, que dizem, principalmente Tetra Pak, que aqui é mais um papelão, é meio diferente. E aí a caixa você tem que descartar no papelão e a tampa você tem que descartar no plástico. Vem bem destacado, assim, e eu vejo que as pessoas realmente fazem esse serviço de separação nessas coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. Que legal, né? Aqui a gente tem o costume de colocar na lixeira, né? O que tem que colocar naquela lixeira. E aí, se já vem na embalagem, já dá esse norte para o gerador, né? É uma outra estratégia que funciona muito bem também, me parece. Sim, eu vejo que tem até a gente que estudou isso por tanto tempo, continua lendo muito desse assunto, tem muito produto que eu ainda tenho dúvidas, assim, e daí se tá ali fácil. E é impossível você colocar numa lixeira uma lista gigantesca de todos os produtos que podem ser ali. Legal, né? Então, se já vem na embalagem, já é uma informação a mais que a pessoa não pode dizer, né? Eu não sabia, né? Tá escrito ali, tá rotulado. Que legal. Sim. Uma boa estratégia aí, um bom modelo a ser seguido. Bom, pessoal, a gente terminou aqui o primeiro bloco, né, da rodada das perguntas. Então, agora a gente vai passar para as perguntas que vocês fizeram na ficha de inscrição e algumas que vocês colocaram no chat aqui. Então, eu vou convidar o Israel, que é estagiário da comissão, para fazer a primeira pergunta aí para vocês. Vai lá, Israel. Oi, gente, boa tarde, para quem eu ainda não falei. É muito interessante esse bate-papo que a gente está tendo, porque a gente consegue ver as diferenças, né, entre os países, até na cultura dos países tem diferença até nisso, né? Na separação, na geração e até no destino, de como vão ser destinados os resíduos. Teve uma pergunta aqui no bate-papo, professora, que a Laura citou que o lixo aumentou muito na pandemia. E eu acredito que isso não é só em um país específico, né? Infelizmente, em todos os países, como a gente tem passado aí por essa pandemia, o mundo todo, então todos os países aumentou. Inclusive, o nosso Resíduo News de amanhã vai falar a respeito disso. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. E o que perguntaram aqui para a gente é que no Canadá, ou então nos outros países que a gente tem falado, houve alguma alteração do procedimento dos gerenciamentos dos resíduos sólidos em função deste período da pandemia, e o que dizem as notícias a respeito? Se houve alguma diferença, se houve alguma alteração? Então, ao meu ver, não houve nenhuma mudança no gerenciamento. O que aconteceu foi que eu acho que aumentou muito a produção de resíduos mesmo. E daí eu estava lendo numa reportagem que só mudou, em vez assim de ser mais resíduo num restaurante ou numa cafeteria, agora é o resíduo domiciliar, porque as pessoas migraram, né? Elas não podem mais ir no restaurante, não podem mais ir num parque. Então elas trazem as coisas para dentro de casa e elas que geram resíduo ali. Mas até mudando
no caminho que o Canadá queria estar indo agora, que era mais, tipo, usando sacolas retornáveis nos mercados, porque aqui também, igual na Itália, não sei se, acho que em Portugal também, que vocês citaram, a sacolinha do mercado você tem que pagar por ela. É 5 centavos, parece muito, mas isso incentiva as pessoas a trazerem as próprias sacolas reutilizáveis, né? Então, por causa da pandemia, não era mais permitido isso. Então, às vezes você ia na cafeteria com a sua própria canequinha, que o pessoal estava começando a engrenar, sabe? Nessa onda de não usar mais os plásticos de uso único e trazer a sua própria caneca, trazer a sua própria sacola, só que a pandemia não permitiu mais isso, para evitar a contaminação, né, a propagação do vírus. Então, o que eu notei foi que aumentou muito a produção de resíduos, mas a política continua a mesma. Assim. Eu também notei a mesma coisa. A única coisa que eu acho que pode ter aumentado é a questão de embalagens de restaurantes, que antes a parte de entregas dele representava 20%, vamos supor, passou a ser 100% durante muitos meses, principalmente aqui na Itália. Então, isso aumentou, os restaurantes tiveram que se adequar a comprar mais desses produtos e na casa as pessoas viram também a maior produção de resíduos desse tipo. Aqui também a gente teve um aumento de resíduos, principalmente por conta dos restaurantes só poderem entregar mesmo, né, de realmente fechar outras opções, digamos assim, e infelizmente a gente não viu nenhuma alteração em relação à parte dos resíduos, até da segregação, por exemplo, da máscara. Agora a gente tem um resíduo de saúde, né, é uma coisa mais assim perigosa, digamos, né, que pode ter o vírus ali, e infelizmente a gente não viu diferença nenhuma, eu acho que em nenhum lugar do mundo, né, todo mundo ficou tão preocupado em usar a máscara, mas espera lá, onde ela vai parar essa máscara, né? Eu acho que infelizmente a gente não teve, assim, grandes preocupações em relação aos resíduos, em relação a isso, e isso é preocupante e é triste também, né, meio uma pandemia. Legal, pessoal. Olha, eu recebi um recado aqui no meu ponto, dizendo que será colocado agora no chat a lista de presença, pessoal. Então, né, por gentileza, fiquem atentos aí para preencher. Será utilizado para emissão das declarações. Israel, vou fazer a segunda pergunta aqui, então, tá? A segunda pergunta para a Laura também. Surgiu aqui uma curiosidade, falaram que o Winnipeg sediou as Olimpíadas de Inverno, né? E a pessoa disse que imagina que neva muito aí nessa região. Então, a curiosidade é como que se faz coleta, né, em tempos de muita neve, né? Imaginamos o desafio que seja isso, né? Fica muito alto de neve nas calçadas. Qual que é o procedimento nesses tempos mais, assim, intensos aí da neve? Sim, Tati, meu Deus, neva muito. Assim, não em termos de, não é dia após dia nevando. O que acontece é que nevou hoje, a neve acumulou ali, porque ela não vai derreter, porque a temperatura não baixa, quer dizer, não sobe de 0 graus, então vai acumulando. Aí pode ser que só nevou hoje e semana que vem, mas aí vai neve em cima de neve. Mas não para. O que eu achei interessante aqui é que você tem que trabalhar, você tem que estudar, o transporte continua, as pessoas continuam a vida normal. Não importa que nevou meio metro. Não importa. A prefeitura passa com as máquinas, né, jogando sal e retirando a neve do caminho. E naquelas backlane que eu falei, é mais fácil ainda, porque não tem trânsito, né? Então a máquina só passa antes do caminhão de lixo passar e as vias ficam desbloqueadas da neve. Mas neva muito, neva muito. Condições extremas, né, Laura? Sim. Legal. Vai lá, Israel, próxima sua. Você está mutado, Israel. Abre o microfone, por favor. Se não abrir o microfone, não vai, né? Outra dúvida que surgiu aqui no nosso bate-papo é, aqui no Brasil, as indústrias, elas produzem bastante resíduo, né? E vocês percebem aí nos países de vocês, que vocês estão morando, se tem algum tipo de legislação para diminuir esses resíduos industriais, né? A gente conversou bastante a respeito dos resíduos domiciliares, mas a respeito dos resíduos industriais, o que vocês nos dizem, assim?
Olha, eu não trabalhei em indústria aqui, então não tenho um conhecimento interno, mas pelo que eu vejo nas notícias, assim, tem muita política pública, Itália, União Europeia, todas as indústrias a reduzirem os seus resíduos, mas muito mais do que reduzir os seus resíduos é eles se responsabilizarem por logísticas reversas, de garrafas, a parte de vidro também, se fala muito disso. Tem mais políticas públicas nisso, não muito individual para a indústria ali no ambiente fechado dela, mas para ela fornecer esse serviço para a sociedade. Assim. A grande maioria das indústrias aqui de Portugal utilizam a ISO 14000, a 9000, e eles estão tendo uma adesão muito grande na parte de avaliação de ciclo de vida. Então, para a criação de novos produtos, para novos serviços, eles estão utilizando a avaliação de ciclo de vida para ser um gestor de possíveis gerações, e eu percebo isso que em algumas indústrias já está tendo isso, e eu até gostaria que no futuro próximo a avaliação de ciclo de vida seja uma ferramenta para a criação de novos produtos antes de ser lançado, porque isso vai diretamente impactar nessa parte de geração de resíduo. Então, nós vamos prever um resíduo que será gerado antes mesmo do produto entrar no mercado, entendeu? Então, acho que essa avaliação de ciclo de vida também é interessante nas indústrias aqui de Portugal. Assim, eu não consigo dizer muito em relação ao resíduo em si. Eu sei que no laboratório a gente já teve colegas nossos, né, que trabalhou com lixiviado de aterros industrial, né, de resíduos perigosos. Então, a gente tem um lixiviado que é uma treva, desculpa a palavra, mas que a gente não consegue tratar de jeito nenhum. Então, assim, vários processos e aquilo continua, sabe? Então, assim, é bem complicado essa questão, né? A gente, da parte industrial, infelizmente, eu acho que tem coisas ainda que era muito mais fácil a gente reduzir, né, antes de gerar, mas depois que gerou, tem coisas que, às vezes, nem as tecnologias existentes a gente consegue dar um jeito também. Isso é bem complicado, né? Só queria trazer essa perspectiva do lixiviado em si, né, que acaba gerando ali nos aterros e a gente não sabe nem o que fazer com eles muitas vezes, né? É muito difícil isso, uma questão complicada. Legal, gente. Acho que, né, é um tema que a gente não consegue esgotar, né? Porque são muitas perspectivas, né? Muita gente envolvida com toda essa geração, né? Você veja, a indústria produz um produto que se torna um resíduo que vai parar no aterro sanitário e ninguém consegue tratar o lixiviado, né? Então, a reação em cadeia, tudo muito interligado, né? E essa questão da análise de ciclo de vida vem justamente para mapear esse processo, né? Então, de onde vem esse problema e é realmente algo que precisa ser feito para todas as cadeias produtivas, né, Pedro? Você acabou estudando bastante isso no mestrado e para uma determinada cadeia produtiva, mas precisaríamos ter essa visão mais, né, mapeada para todas as outras também, né? Acho que seria uma solução para muitos desses resíduos que ficam órfãos aí, né, sem ter um destino adequado. Surgiu uma pergunta aqui, pessoal, ainda no âmbito lá das curiosidades sobre o comportamento, né, das pessoas, e também nesse paralelo Brasil e os países onde vocês moram. Então, a gente juntou duas perguntas que surgiram aqui no chat. Olha, fazendo uma análise entre o Brasil e os outros países, né, aqui no Brasil, vocês acham que a gente está mais avançado ou que a gente ainda tem muito para avançar nessa temática do gerenciamento dos resíduos? E também, né, na vivência de vocês, a população é mais consciente do que a brasileira, ou o que realmente acontece é que existem mais incentivos, né, por parte do governo aí para as pessoas poderem participar mais ativamente? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Quem quer começar? Eu acho que a sensação que eu tive foi que no Brasil parece que tem mais demanda por material reciclável. Não sei, eu posso estar errada. Mas aqui, por exemplo,
os materiais que eu posso colocar na lixeira de reciclável é bem restrito, na verdade. Fala plásticos, mas não são todos os plásticos. Eu aprendi a olhar aquele triangulinho, sabe? Que eu nunca tinha reparado no Brasil. Eu via, era plástico, eu jogava no reciclável. Mas não, eles não reciclam nem todos os tipos de plástico. E tem uns plásticos que para mim parece bom, sabe? Tipo aquele plástico que vem o morango, sabe? Que é um negocinho que faz assim, uma caixinha. Eles não reciclam aqui na minha cidade. Então eu falo, poxa vida, por que não? Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está mais avançado. Talvez no Brasil tem mais opções, assim, o leque de materiais recicláveis é maior. E em comparação com o comportamento das pessoas, aqui eu acho que é um pouquinho melhor que no Brasil. As pessoas são mais conscientes, talvez. Como eu falei anteriormente, aqui você não vê lixo na rua, por exemplo. E não tem varredor de rua, não existe varredor de rua. As pessoas só são conscientes o suficiente para destinar o lixo na lixeira correta. Assim. Ninguém vai começar a jogar lixo no terreno baldio, ninguém vai jogar o copinho do café na rua. As pessoas são mais conscientes. Mas, por outro lado, não é tudo que se recicla. A gente ainda assim tem muito rejeito. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante comparar entre Portugal e Brasil é, se você não consegue responsabilizar a pessoa pelo seu resíduo, né? Porque aqui em Portugal o que acontece é que as lixeiras, todo mundo vai lá e despeja o seu resíduo, né? Então, você não sabe quem que gerou, quem descartou aquilo regular ou irregular. E no Brasil a gente tem aquele monte de saquinho assim para fora, né? E que sai recolhendo também, não tem muita identificação. Então, assim, quando a coisa não tem dono, né? Como não tem como aplicar muito a multa ali, a gente percebe que os dados não são muito bons. Porque mesmo se a gente tem um sistema mais mecânico de separação, tudo, né? Igual a gente falou, se não separar mesmo na fonte, complica tudo. Então, assim, vendo essas duas perspectivas, a gente também tem pessoas que, eu vou levar ali no ecoponto, é muito longe, é muito tudo. Então, assim, tudo é um drama, né? Então, complica, as pessoas elas não vão se comprometer com aquilo se aquilo não doer no bolso, né? Então, isso entre Portugal e Brasil está lado a lado, né? Digamos assim. Uma coisa um pouco melhor daqui que eu vejo é que as pessoas não estão tão envolvidas, assim, na contaminação do trabalho em si. Porque eu vejo que o trabalho dos catadores, assim, do Brasil, os coletores de lixo em si, é um trabalho muito difícil, muito complicado, né? Eles têm que passar realmente juntando cada saquinho, depois tem que passar recolhendo, eles estão com a mão direta ali, né? Depois eles têm que ficar correndo atrás do caminhão, muitas vezes eles passam em vias que passam carros também, né? E eles ficam ali naquele meio, não tem lugar nem onde eles irem no banheiro, não tem, sabe? Eles estão ali, então é um trabalho bem difícil, né? Até mesmo quando a gente foi acompanhar a parte da segregação depois nas cooperativas, a gente viu que as cooperativas não têm uma estrutura adequada, né? São pessoas que antes eram catadoras, assim, dos lixos em si, que foram inseridas ali, sem às vezes também uma preparação de administração em si, para conseguir administrar aquilo de uma forma mais adequada. Então, assim, isso o Brasil deixa um pouco a desejar em relação aos outros países que a gente viu, né? Eu acho que a gente pode destacar também a diferença entre Brasil e Portugal é o tamanho, né? A gente tem uma noção, o Portugal é do tamanho do Rio Grande do Norte e tem uma população de 12 milhões de habitantes. Comparado com o Brasil, isso é muito pouco. Então, em questão de espaço, Portugal tem muito pouco espaço. Então, eles têm que fazer alguma forma para ocupar o menor espaço possível para levar esse resíduo. Por isso que a parte de incineração aqui em Portugal está crescendo muito, porque além de dar um destino sem ocupar tanto espaço, uma incineradora não ocupa todo espaço, a parte da geração dos gases, eles estão sendo controlados com filtros e tudo mais, e além de conseguir gerar uma eletricidade com esse resíduo. Então, no Brasil, é muito mais fácil você pegar um terreno, pegar um espaço
e transformar ele num lixão ou num aterro do que aqui em Portugal. Eu vejo essa diferença entre os dois países. E sobre a população, aqui em Portugal a gente encontra muito lixo na rua, muita bituca de cigarro. A população portuguesa fuma bastante, então eu acho que provavelmente na Itália também, acho que a Marcela também vai falar, porque a gente vê bastante semelhança entre o Brasil e Portugal, então as ruas não são tão limpas, existe a limpeza de rua, mas mesmo assim não é adequado. Aqui é também muito similar a Portugal, essa questão você não vê o catador de rua, você não vê as pessoas manuseando resíduos. Isso, por um lado, eu acho que é melhor aqui, porque você não vê esse trabalho árduo das pessoas, né? É uma coisa mais mecanizada. E também a questão igual a Tati falou, que tem RG, CPF, o resíduo, acho que é uma coisa bem avançada aqui, que me surpreendeu também. No dia que eu fui me cadastrar na prefeitura, até fiquei perdida. Falei assim, meu Deus, estou com medo de jogar meu resíduo e levar uma multa. E as pessoas têm essa consciência de que eles têm que fazer isso, não reclamam, não ficam colocando muita dificuldade, eles entendem que é uma coisa que é a obrigação deles. Uma das coisas da bolha social que eu vivo aqui, digo bem, porque é a experiência que eu vivo, que eles têm muita consciência ambiental de que é uma coisa que o planeta sim está aquecendo, que você precisa ter novas atitudes, que você precisa mudar os seus hábitos. Então, você vai no supermercado, você vê muito mais opções biodegradáveis, de produtos compostáveis, assim, muito mais fáceis, eles reduzem o consumo ao máximo do que eles podem. Eu fui numa festa de aniversário lá que era tudo não plásticos de uso único, que você tinha que levar, que você depois lavava tudo. Também ajuda que aqui eles têm muito mais equipamentos assim nas casas, que você não tem tanto serviço para lavar tudo isso, muito lava-louça, esses equipamentos, então eles não usam muito esses plásticos de festinha de aniversário, não usa. Eles realmente estão mudando a mentalidade deles. É uma da experiência que eu tive. Bom, gente, acho que eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Aqui no Brasil, nós temos bastante pessoas que não trabalham vinculadas com a prefeitura, né, com o município, e que eles coletam os materiais recicláveis para comercialização em renda própria, né, que a gente vê bastante isso. Nos países em que vocês estão morando, que vocês estão habitando neste momento, existe bastante isso também, pessoas que não estão vinculadas com a prefeitura, né, que não têm esse trabalho voltado com a prefeitura, diretamente com a prefeitura, e que vivem disso, comercializam e têm a sua renda própria dessas coletas? Olha, eu nunca vi ninguém coletando latinha, papelão, essas coisas. É bem difícil, mas eu acho que também vai pelo lado econômico do país também, porque aqui o salário mínimo é bem mais alto do que no Brasil. Então, eu acho que a pessoa com qualquer emprego, sei lá, no McDonald's, vai ganhar um salário mínimo, é $2.000 por mês. Então, você consegue se manter com isso. Então, talvez a pessoa não precise de uma renda extra. E eu, particularmente, eu nunca vi ninguém dependendo desse tipo de trabalho para sobreviver, não. Eu também não, aqui na Itália, só como eu citei das empresas privadas que fazem a coleta de resíduos de construção civil, que é um negócio mesmo, que igual você cria a sua própria empresa para fazer e você faz um subproduto e vende depois. Mas indivíduo, sem ser empresa que faz essa coleta, eu nunca vi também. Aqui em Portugal também não. Uma pessoa sozinha por ela, assim, não.
Curioso, né? Essa diferença. Aqui existe a figura do catador, né, pessoal? Tanto a importância desses trabalhadores, né? E como a Larissa falou, a importância da gente ter cada vez mais a profissionalização deles, né? Para que eles tenham condições dignas de trabalho. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê a figura do catador nos sistemas de coleta, né? De resíduos, em especial os recicláveis. E a ideia é justamente, né, como a gente tem esse trabalho, que ele seja um trabalho formal, um trabalho reconhecido, né, que tenha condições, e como a Laura falou, né, que possa, inclusive, ser uma alternativa a outros trabalhos, mas que seja digno, né, que a pessoa possa viver com né, a renda que ela obtém a partir desses recicláveis, tenha, de fato, segurança, né, um reconhecimento como uma classe trabalhadora mesmo. Então, diferente dos países onde vocês moram, né, no Brasil, a gente tem esse desafio, né, em Londrina, por exemplo, nós temos uma realidade bem interessante em relação ao pagamento, inclusive por esse serviço deles, né, das cooperativas que coletam os recicláveis aqui dos nossos munícipes, mas essa não é uma realidade de todos os municípios brasileiros. Como o Pedro também falou, somos um país de dimensões continentais, com diversidades regionais múltiplas, né, então os nossos desafios são diferentes, inclusive internamente, né, em algumas regiões um pouco mais desenvolvidas, em outras com desafios um pouco mais acentuados. Muito legal esse paralelo. Gente, eu sei que a conversa tá muito legal, né? Sei que vocês têm muitas curiosidades, né? Infelizmente, a gente tá com o nosso tempo esgotado, até porque a Marcela precisa dormir, né, Marcela? Que horas são aí na Itália? Vamos fazer um giro pelas horas do mundo agora. Aqui são 11h12. Olha, passou da hora já, né, Marcela? Já anoiteceu, já deu por hoje, Já. Não foi? O Marcelo... Já tá tão calor que meu celular já tá esquentando aqui. Já deu mensagem. Ô, Marcela, conta só pra gente, para ficar registrado aqui, como é que fala lixo ou resíduo em italiano? Vai, vamos ampliar nosso vocabulário. Olha lá, Israildo, copia essa. Vou aprender. Rifiuti. Rifiuti. Com le mani. Ah, sim. Bene. Não vou aprender não, professora. Difícil demais. Israel, você precisa conversar mais de perto aí para aprender o vocabulário da Itália agora. Legal. Oi, eu sou resíduo. E aí, Laura, mas falou muito bem. Obrigado, né, Israel? Que horas que são no Canadá? Vamos descobrir. São 4h15 ainda. Se eu estivesse na Itália, eu já estava dormindo, gente. Me desculpa. Eu durmo 10 horas. 10 horas eu não sirvo para... Depois das 10 eu não sirvo para nada. Já ia ter negado o convite, né, Laura? Olha, gente, desculpa, eu vou dormir. Ainda bem que o fuso favoreceu para você estar aqui conosco, então. Ainda dá tempo de sair para fazer uma caminhada hoje, no final do dia. Não que eu vá, mas eu poderia. Legal. E em Portugal, que horas são, Pedro e Larissa? Aqui é 1 hora menos que a Itália, então 10h14, 10h15. Tá na hora de começar a se organizar para dormir também, né? Que amanhã é dia de trabalho no laboratório, não é? Sim. Bom, gente, então eu queria, né, agradecer pessoalmente a vocês, dizer que vocês são parte da UTF-PR, né? Está no DNA de vocês aí, como estudantes, como servidores, né? A Laura, eu esqueci de falar no início, mas a Laura fez parte da comissão de resíduos lá no início, lá em 2013, né, Laura? Fez grandes contribuições, nos ajudou a implantar muitas das coisas que vocês veem hoje na UTF-PR. Então, foi uma alegria muito grande encontrar todos vocês, né? Pessoas tão queridas que voaram longe, né? Mas que a gente se alegra muito em saber da trajetória de vocês, saber de tudo que vocês estão aí realizando, né? Sonhos pessoais, profissionais, e agradecer por vocês terem abrilhantado o nosso evento aqui, trazendo essas experiências e quem sabe aí a gente não se encontra de novo daqui a um tempo para falar das mudanças, né? Vamos também chamar outras pessoas para fazer outros bate-papos aí para
gente saber o que acontece no mundo, ampliar os horizontes, trazer inspirações para que a gente possa avançar enquanto instituição e enquanto país também no gerenciamento de resíduos. Tenho certeza que vocês nos inspiraram muito com essa conversa aqui hoje. Então, de coração, muito obrigada, e eu passo a palavra de volta para a Pri, para ela poder fazer o encerramento aqui com vocês. Obrigada, Pri. Obrigada, Israel, também. Bom, pessoal, eu gostaria também, então, de agradecer a todos os nossos convidados queridos, Laura, Larissa, Pedro e Marcela, pelo excelente bate-papo, pela troca de experiências. Foi muito bom aprender com vocês, muito divertido o papo também, e esclarecer tantas curiosidades sobre essa temática, né? Então, em nome da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos, eu agradeço por terem aceitado o nosso convite. Foi uma honra contar com a participação de vocês no primeiro bate-papo Resíduos pelo Mundo. Gostaria de agradecer também a todos os presentes, espero que vocês tenham aproveitado para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o gerenciamento de resíduos sólidos fora do Brasil, e informo que a declaração de participação será enviada para vocês por e-mail a partir das próximas semanas. Nesse momento, a gente vai colocar aqui no chat também uma ficha de avaliação do evento, e a gente pede, por gentileza, que, se possível, todos preencham para que a gente possa sempre ir melhorando cada vez mais, né? Agradeço também aos integrantes da comissão que estão nos bastidores aqui do evento, tornando tudo isso possível. Desejo a todos uma ótima noite, obrigada e até o próximo bate-papo, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.